Olá, esse é o modelo de cartilha que vai ser trabalhado a partir de agora. Esse é o modelo geral e aí todo mundo vai seguir o máximo que puder em relação a esse modelo, tá? Primeira coisa, na capa, a capa não muda nada, apenas o nome da cartilha, tá bem? Mesma coisa aqui na segunda capa, também você só vai mudar o nome. Aí um detalhe importante em relação ao sumário. A página 1 começa a ser contada a partir dessa página aqui. Ela é a mesma coisa que a capa, só que sem cor. Ela não é a capa, né? O que vai ficar a primeira página que vai ser vista dentro da capa. Veja que ela não tem numeração ainda, mas é a partir dessa página que eu começo a contar o número 1 do sumário. Ficha técnica ainda para ser montada. Sumário. O sumário eu fiz todo manual, porque acabou sendo mais fácil de fazer aqui no Canva, mas eu precisei dar um ajuste na caixa de texto. Então, também tenta não mudar nada, só copia e troca as informações, ou copia e cola ou digita. Uma coisa importante aqui, ó, é você manter esse espaço entre os pontinhos e a última palavra. Isso vai facilitar para dar certo essa organização de sumário. Seguindo aqui, são as páginas de introdução de capítulo. Toda página de início de capítulo tem um layout dedicado. Não altera nada, no máximo as cores aqui, se você estiver trabalhando com outra paleta, tá? Mas mantém capítulo 1 e o nome do capítulo. Isso aqui você também vai trocar. Aí a gente já começa a entrar direto no texto. Sempre que tiver alguma coisa sinalizada para ser diferente, o autor que tem que te indicar, não você como diagramador. Novamente, página 2 não muda nada, só o título do capítulo e a paleta de cores se você estiver trabalhando. E aí a gente já começa de fato a diagramação do texto. Tenta manter os mesmos espaçamentos entre um texto e outro, lembrando que se sobrar uma linha em branco aqui, sem estar digitado, isso vai fazer diferença na hora de você fazer a medida, tá? Então, tenta manter, ó, sempre as mesmas medidas de espaçamento, tá? O programa vai te ajudar. Um detalhe importante, o que são essas margens aqui que estão do lado? Essa primeira margem maior é a margem do texto, então toda informação que for importante deve ficar aqui. Tudo que é texto e imagem que não puder ser recortada vai ficar aqui, tá? Dentro dessa primeira margem aqui. E o que, que é essa margem de fora? Essa aqui é a sangria. Esse espaçozinho aqui, ele vai ser recortado na finalização do trabalho, tá? Então, nada pode passar daqui. Tudo que passar daqui, você não vai ter certeza que vai sair inteiro na hora de imprimir, fechar e refilar o caderno, tá? Então, esse espaço é um espaço de segurança que fica aqui para a gente fazer o refile de todas as páginas. Veja que essa imagem aqui, eu ajustei ela as bordas e aqui embaixo passou um pouco. Como é algo que não atrapalha o layout, eu deixei aqui justamente para ser cortado, tá? Não tem problema. Quando a imagem te permitir esse tipo de organização, o ideal é que você deixe mesmo ela passar na sangria, porque quando for refilado aqui, ó, vai vir uma guilhotina aqui, a margem vai ficar rente com o finalzinho da página do caderno. Já essa outra aqui é o contrário, eu não queria que nada nela fosse cortado. Então, olha, ela está indo no cantinho dos limites de segurança aqui, onde eu tenho certeza que nada acontece. Se acontecer isso, você precisar deixar um espaço em branco, deixa no final da página, tá? Não deixa no início, deixa no final da página. Aí, a numeração de página já está fluindo aqui perfeitamente. O que que acontece? Se tiver uma imagem que passa dessa borda, ou mesmo as páginas de abertura de capítulo, você não precisa colocar o número de página. Mas, se for uma página cuja barra esteja livre, você vai e acrescenta o número de página. Também não precisa mudar
Nada. Quando você fizer uma cópia do arquivo, provavelmente você vai estar trabalhando numa cópia desse arquivo original, é só você aqui e digitar o número que você precisa, tá? Sempre confira, deixe isso para fazer por último e depois, quando você terminar, você vem conferindo. Se você manter essa caixa aqui, ó, larga, de uma extremidade à outra e centralizado, você garante que o número vai ficar no meio da página e aí, ó, você só precisa acertar aqui na horizontal, garantindo que ele também vai ficar equilibrado em relação ao meio dessa parte. Mas é isso, eu já fiz em todos, então é só copiar e colar, não precisa fazer de novo. Aqui, seguindo, como já tinham as sugestões dessa imagem e tinha um espaço considerável sobrando, eu coloquei a imagem diluída, ó, mexi bastante na transparência dela e coloquei ela aqui no fundo, de modo que ela ultrapasse a sangria, ela pode ser recortada durante a sangria, que não tem problema nenhum, vai dar certo do mesmo modo, ok? Essa imagem aqui ainda não está pronta, mas porque eu deixei uma imagem só para ela? Porque é uma imagem complexa, com muita informação, vai precisar ser refeita, então eu garanti que vai ter uma página só para ela. Também porque se eu trouxesse esse conteúdo para cá, ele ficaria apertado nessa página. Então você vai dosando aí o que você julga que pode ter uma divisão interessante para a leitura, tá? Outra coisa que é importante aqui são esses títulos. Toda vez que tiver um título, você só precisa copiar e colar. As configurações do título já estão decididas aqui. Fonte Open Sans, negrito, número 17, tá? Então, todos os títulos vão estar assim. É só copiar e colar. Seguindo aqui, é uma distribuição de informação, né? As imagens já tinham sido sugeridas, então, geralmente a gente dá prioridade para informação, o que é de ilustração vem depois. Aqui também eu fiz um jogo de direita e esquerda, mas olha, a mesma coisa, o título se repete, a configuração do texto se repete, e o espaçamento aqui a gente tenta fazer com que fique o mais parecido possível, tá? Essa aqui também eu fiz uma reorganização. Esse círculo aqui, essa forma, que não é bem um círculo, né? Ela pode ser utilizada quando você tiver uma informação para colocar, mas que não tenha um formato ideal para ela, né? Não tem um formato perfeito, então ela pode entrar ali como fundo. Alguns outros elementos vão ficar melhor dentro de uma forma retangular, tá? Isso aí você vai observando a situação para a qual você precisa. Essas formas aqui, elas têm uma dificuldade, que é o fato de que elas só aumentam e diminuem de tamanho proporcionalmente, tá? Então, vocês vão ter que se virar com essa limitação. Mas é tranquilo, é só você, se não deu certo com o formato de círculo, tenta o retângulo. Ó, percebe que ele gira também, então você não necessariamente tem que usar ele na horizontal, tá? Pode usar na vertical também, só ficar atento aqui para formar um ângulo, sempre um ângulo reto, né? 90 graus ou 180 graus. Aí aqui uma finalização também sem mistério, eu só joguei para a sangria a forma, tá? Ela é um pouquinho maior, eu só delimitei ela aqui sem muitos problemas. Novamente, aqui eu tenho um título numerado, né, um 3.2. Mudou um pouquinho, mudou a fonte, que é Poppins, o número 19 e o negrito. Então, também, se você estiver trabalhando com subtítulos com número, só copiar e colar. Novamente, texto, imagem, rodapé com informação. Mesma coisa, aqui vai repetir. Se a informação tem muito visual, mas pouco texto, tenta não apertar tudo numa página só, tá? Faz uma distribuição mais pensada na estética da imagem do que no texto em si, tá bom? Em vários momentos eu fui mudando o alinhamento de acordo com o que precisava ser escrito. A maioria do trabalho segue com o alinhamento justificado, especialmente os textos. Mesmo assim, tem exceções que foram necessárias para fazer a informação caber dentro do espaço que eu tinha, tá?
Então, em alguns lugares, olha, pode ser mais interessante você fazer um alinhamento à esquerda ou à direita, mas tenta dar uma priorizada para o justificado. Deixa para fazer essas escolhas de esquerda ou direita quando o justificado não estiver funcionando, tá? Seguindo aqui, capítulo, a mesma coisa. Esse exemplo aqui é interessante porque eu tinha uma informação para dar que, por si só, ela já tinha uma parte considerável de texto, já tinham imagens sendo sugeridas, então eu espalhei tudo, distribuí toda a informação numa página só. Cada página tem informação diferente, tá vendo? Eu não estou misturando informações. Quando dá para colocar a informação inteira numa página, ótimo. Quando não, a gente divide em 2 páginas, tentando deixar as 2 páginas equilibradas, tá? Aqui também repete a mesma coisa, ó, título é do mesmo jeito, é um outro tipo de informação, então eu tinha muitos dados para dar aqui e eu usei o retângulo, que foi mais fácil de administrar. Novamente, eu tinha informação grande, mas tinha como ocupar um espaço, né, tinha espaço vazio, então eu optei pela forma orgânica. Então você vai fazendo a sua escolha baseada na informação que você está inserindo naquela página. Outro detalhe, todas as imagens, na hora de ilustrar, eu dei prioridade para as imagens que são mais simples, ó. São elementos gráficos. Então, tudo que você coloca aqui, vou colocar aqui médico, tenta, ó, escolher esses mais genéricos, tá vendo? Porque não vai ter forma suficiente desses outros desenhos aqui. Então, vai ficando bagunçado, né? Porque vão sendo artes diferentes, como tem esse ícone aqui e já tem o bonequinho do SUS aqui, que já dá uma certa diferença. Então, quanto mais a gente conseguir ir repetindo essas formas genéricas, né, mais simbólicas, a unidade do trabalho vai ficando maior. No caso de sentenças longas, a forma mais interessante de você utilizar é essa daqui, tá? Ela é um retângulo um pouco mais estreito, então ela funciona bem para quando você tem uma frase que vai ocupar uma linha só para ser título de algum tópico. Se o tópico estiver muito apertado, você pode dar um espaço vazio entre um ponto e outro, que aí você consegue espalhar mais a informação, tá? Então, tudo segue a mesma paleta, ó. Eu mudei a cor aqui da imagem, é só você vir aqui, em geral ela vai estar preta, tá? Quando se tratar de ícone, você vem aqui e coloca a paleta que você estiver trabalhando. Já vou falar um pouco sobre a paleta. E todos os ícones repetem. O marrom vai estar, em geral, em títulos e o amarelo vai estar na resposta desses títulos, tá bom? Essa é o padrão que se repete. Aqui eu já deixei um pouco mais branco porque também tinha muita informação. Mesmo assim, a gente ainda consegue perceber que tem uma identidade, né? Eu mantive o marrom mais escuro, o marrom mais claro e o preto. Texto corrido mantém o preto, tá bom? Vamos ter sempre cuidado de chegar até as extremidades com o texto, tá? As extremidades dessa primeira margem aqui. Por fim, considerações finais. Também não precisa mexer em nada aqui, só copiar e colar o texto que estiver pronto. Falta ainda referências bibliográficas, mas eu já vou deixar ela aqui pronto também, tá? Então, aqui a gente vai trocar considerações por referências e aqui no texto corrido, com essa mesma fonte, esse mesmo tamanho, vocês vão colocando as referências, ok? Final, última página também não mexe em nada. Só uma informação em relação à paleta de cores. O trabalho, ele fica mais fácil. Deixa eu abrir aqui a paleta de cores que eu utilizei. Pronto, essa aqui foi a paleta de cores que foi solicitada. Fica mais fácil se você joga ela dentro do seu trabalho, você deixar ela sempre por ali. Por quê? O programa, ele vai fazer uma paleta de cores automática. Então, quando você vir trocar a cor aqui de qualquer elemento, você desce, ver tudo. E ele vai... Espera aí que agora não foi não, tá? Vamos de novo. Ver tudo, cores presentes na foto, ó, é esse aqui.
por conta da internet não carregou completamente, mas essa paleta é a mesma dessa daqui, tá? E ele vai aparecer para você, ó, qualquer figura que você pegue, só você descer, cores presentes na foto, ó, vai estar aqui. Se sua internet aí tiver melhor que a minha, esse desenho aqui, ele vai aparecer uma miniatura aqui, igual a todos esses outros. Não usa as outras cores, tá bem? A não ser em caso de extrema necessidade. Mantenha sempre nessa linha da sua paleta de cores. Não sei se a paleta de cores que você vai estar trabalhando vai ser a mesma que eu estou usando aqui nessa cartilha. Mas faz isso, deixa ela sempre no seu documento. Você pode ir andando e movendo o documento e trabalhando, mas deixa ela sempre lá, no final você apaga, que aí você consegue fazer essa escolha de cor de uma forma muito fácil, tá bom? Olha aqui, como era a única imagem aqui, ele já me deu como prioridade, tá bem? Então, acho que é isso que a gente precisa saber. Ah, mais um detalhe, muito cuidado para você não mexer no arquivo de outra pessoa, tá? Então, sempre faça uma cópia do modelo, para você não mexer no modelo e todo mundo depois ficar prejudicado sem o modelo original, mas você vem aqui e renomeia a sua cartilha, ó, só você escrever aqui o que você quiser que identifique a sua cartilha, tá bom? Então, é importante ter esse nome aí, a renomeação correta do arquivo que você está trabalhando, para a gente não correr o risco de apagar nada importante, tá? Tinha mais uma coisa. Bom, por hora é isso. Eu vou lembrar aqui o que era outra coisa, qualquer coisa, eu faço o finalzinho desse vídeo depois. Obrigada, boa sorte, bom trabalho pra gente, valeu!